Então, muito boa tarde, muito obrigada a todos pela vossa presença. Isto hoje é um dia muito especial. Estamos aqui reunidos para apresentar o livro Filhos da Químio, um livro da autoria do jornalista Nelson Marques. Deixem-me só fazer uma pequena nota pessoal antes de passar a palavra a estas pessoas fantásticas que temos aqui no público. Bom, este livro é bastante especial. Eu acompanhei-o desde os primeiros dias, quando ele era apenas um rascunho, quando o Nelson um dia entrou na redação do Expresso, onde trabalhávamos juntos, e chegou e disse: bom, eu tenho aqui uma história incrível, a gente vai ter mesmo que contar esta história. Eu nessa altura era editora da revista do Expresso. Este trabalho foi um trabalho demorado, o Nelson teve muito tempo a trabalhar nele, com o seu perfeccionismo habitual, demorado e longo, até que o artigo finalmente viu a luz do dia. Eu lembro-me que o li, estava na redação, fiquei absolutamente tocada com estas histórias todas. Eu tinha acabado de regressar da minha licença de maternidade e todas aquelas histórias no fundo me fizeram recentrar. Achei que fizeram-me relativizar todas as questões, porque eu achava que as minhas gravidezes tinham sido muito difíceis e no fundo estava ali a ler histórias verdadeiramente difíceis. Estávamos ali a falar de duas palavras aparentemente incompatíveis, duas palavras que são cancro e gravidez. E portanto é disso que estamos hoje aqui a falar, de cancro e de gravidez, duas palavras que aparentemente não combinam, mas que na verdade combinam. Há histórias fantásticas. E o Nelson conseguiu recolhê-las, acho que conseguiu recolhê-las muito bem, com a dose certa de rigor científico e de emoção, e no fundo retratar estas histórias que são extraordinárias e que combinam sentimentos tão diferentes como a angústia, mas também a fé e a esperança, a resiliência e também o amor. Todas elas são, acho eu, grandes histórias de amor. Mas bom, não é a mim que me vêm ouvir, é sim a estas senhoras e a este senhor que estão aqui comigo no palco. Eles são as pessoas certas para falar deste livro e desta mistura explosiva de condições. Eu vou apresentá-los, muito embora, enfim, algumas pessoas dispensem apresentações. A doutora Leonor Beleza, ex-ministra da Saúde, 2 vezes secretária de Estado, ex-deputada, atual presidente da Fundação Champalimau, também conselheira de Estado e também, se me permitem, uma mulher com todo um histórico na área de defesa dos direitos das mulheres, com a sua participação na reforma do Código Civil de 77. E muito obrigada por nos receber em sua casa, é uma honra tê-la aqui nesta conversa. Depois temos Nelson Marques, é o autor, alguns de vocês conhecem-se vagamente. Ele é jornalista da revista do Expresso, entrou como coordenador em 2011. Ele vinha do Público, colaborou com inúmeras outras publicações nacionais e estrangeiras, incluindo a Visão, onde eu estou, mas também a Sábado, Notícias Magazine, a Volta ao Mundo e muitos outros jornais internacionais. Ele é um homem que, atrás de uma grande capa de durão, tem uma profunda sensibilidade e é um grande perfeccionista, como eu tinha dito, e portanto eu acho que ele é, além do mais, um grande jornalista nestas áreas da saúde e nestas áreas da ciência. Eu acho que são as áreas, muito embora ele já tenha escrito um pouco de tudo, feito grandes entrevistas, grandes reportagens, é nestas áreas que ele é melhor. Ele sabe que eu faço muitas vezes este comentário. Este é o seu primeiro livro e eu acho de facto que é um grande livro. E depois temos a Raquel Soeiro. Ela é uma mulher absolutamente inspiradora, eu acho que é a melhor maneira de a definir. Eu acho que o seu sorriso de cabeça quase careca neste livro, com a sua bebê ao colo, diz tudo. Nós vamos conhecer a história dela, que é uma história extraordinária. Ela soube que tinha cancro da mama quando estava grávida da sua peixinha atómica, como lhe chama, e foi acompanhada aqui na Fundação Champalimau. Mas bom, eu passo a palavra então à doutora Leonor Beleza para uma visita guiada a este livro. Doutora Leonor Beleza, conte-nos. Obrigada, boa noite a todos, caros colegas de painel, senhoras e senhores. Este lançamento ocorre na Fundação Champalimau e sentimos-nos muito satisfeitos com esse facto, por várias ligações, de certa maneira, à própria Fundação. O jornalista Nelson Marques conta que a história de facto começou fisicamente aqui, porque foi aqui que ouviu falar e referir que há situações em que uma mulher, durante a gravidez,
tem um cancro e duas situações, como foi dito, aparentemente tão difíceis de compatibilizar, subitamente aterram na vida de uma pessoa, de mais que uma pessoa, mas há uma pessoa para quem isso é intensamente vivido dentro de si. A história começou aqui, foi aqui que ele soube pela primeira vez, que ele teve o primeiro contacto, e depois algumas das histórias que aqui conta passaram-se na Fundação Champalimau, sobretudo com a doutora Fátima Cardoso, diretora da Unidade da Mama, com quem diretamente muitas destas coisas se passaram, e que também foi a primeira pessoa que me disse a mim que elas podiam acontecer. Lembro-me de a primeira vez que nasceu um bebê nestas condições, ela me ter feito chegar a fotografia do bebê, e portanto aqui dentro nós vivemos essas histórias de uma maneira próxima. É alguém que está aqui, é alguém a quem isso aconteceu. São histórias fantásticas que acontecem na vida das pessoas. E portanto estou muito satisfeita por isto acontecer aqui na Fundação Champalimau, e estou muito satisfeita também por o livro ter sido editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e de certa maneira isto também permite uma proximidade entre as duas fundações que nos conhecemos, e que eu, em relação à minha posição perante a Fundação Francisco Manuel dos Santos, é de grande apreço por aquilo que faz, e portanto também gosto que isso aconteça. Li o livro, mas já tinha acompanhado as várias ocasiões em que estas histórias tinham vindo a público e tinham sido conhecidas, e portanto de certa maneira revivi de uma maneira mais sistemática e por aí fora, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 lindíssimas histórias que aqui estão contadas de uma maneira muito intensa quando agora as reli. E a primeira sensação que eu tenho, e que é muito retratada pela forma como o autor fala de tudo isto, estamos a falar de coisas muito íntimas, muito nossas, muito interiores, e a primeira noção para mim foi: estou a entrar por estes relatos, que cada uma destas 4 mulheres, a quinta infelizmente não pôde relatar, portanto é o pai da criança que conta a história. Estamos a entrar por esta via de uma maneira muito íntima e muito próxima na vida das pessoas, como elas sentiram, como viveram, como passaram por tudo isto. E eu devo dizer que a primeira sensação que eu tive, estou a meter-me dentro da vida delas. E não sei se posso, não sei se tenho o direito, mesmo com elas, a autorizar-me a fazer isso. Eu tenho muito o instinto, talvez, da pessoa que é responsável por uma instituição de saúde, e aonde, naturalmente, nós tentamos preservar de uma maneira muito forte e muito intensa a vida e a situação de cada um daqueles que nos procuram, com uma enorme preocupação pela privacidade, por guardar aquilo que elas querem que seja guardado, por ninguém descobrir que outra pessoa está aqui dentro. Temos permanentemente esse cuidado. Aqui a história de certa maneira, tem contornos muito particulares, porque estas pessoas quiseram contar-se, ninguém... O autor coloca isto com um enorme cuidado, com um intenso cuidado na forma como relata. As pessoas quiseram contar-se, e este conto das histórias de cada uma delas tem uma enorme importância, não apenas para elas, portanto não é uma simples exposição individual, sua ou da sua família. São histórias que podem ser muito relevantes para muitas outras pessoas, porque eu talvez sinta de uma maneira, acho muito interessante que tenha sido um homem a escrever, porque para cada uma de nós mulheres, que ou estivemos grávidas, ou podíamos ter estado, ou pensamos estar, ou para cada uma de nós, isto é uma história muito próxima. Para mim, evoca-me os filhos que eu própria gerei, e as histórias desses filhos, e as gravidezes desses filhos. E, portanto, para muitas mulheres lembrará isso mesmo, e vivemos de uma maneira muito, muito intensa esta estranha circunstância em que, enquanto estamos a dar vida, estamos a ver a nossa vida correr riscos.
correr riscos, porque a palavra cancro, num primeiro momento, o que evoca para cada um de nós é o risco para a nossa vida, ou o risco para a vida daquele que está próximo de nós. E depois, subitamente, há situações como estas que estão aqui relatadas, fantásticas, em que uma mulher que está prestes a dar a vida, está simultaneamente a lutar pela sua vida, está a ter de tomar decisões absolutamente cruciais. E está, presumo que em todos os casos, a aprender que é possível que as duas coisas aconteçam e, na maior parte dos casos, com sucesso. Em todas estas histórias houve sucesso, embora numa delas a história para a mulher em causa não tenha acabado bem. Não acabou bem porque ela não sobreviveu, mas o filho dela sobreviveu. O filho dela está aí para lembrar e para ser um testemunho, de certa maneira. É muito emocionante a forma como o pai deste filho quer manter viva a vida e a coragem daquela mãe que deu à luz naquelas condições. Por outro lado também, isto torna importante para as pessoas em geral saber que é possível que isto aconteça e perceber como a ciência e a medicina, avançando, vão permitindo que aconteçam coisas que nós julgávamos porventura que não eram possíveis. E em todos estes casos foi possível a mulheres durante a gravidez serem tratadas de cancro ou adiarem alguns tratamentos durante algum período para permitir a conciliação com o nascimento da criança, num caso em particular, destes que são contados, e foi possível que a criança nascesse e que nascesse com sucesso. Isso tem a ver com o progresso da ciência, com o progresso da medicina, com coisas que estão a acontecer, com coisas que para nós nos dizem muito, e a doutora Fátima Cardoso, se calhar qualquer dia conseguimos que em mais circunstâncias esta conciliação seja possível e não acabe com nenhum drama daqueles que podem acontecer e que num dos casos efetivamente aconteceu. Ao mesmo tempo que tinha esta noção de que estava a entrar em histórias que eram alheias e que são muito íntimas, também tinha a sensação extraordinária, como já foi dito pela Mafalda, que isto são histórias de amor absolutamente extraordinárias. Todas estas mulheres, cuja vida está aqui relatada, quiseram dar à luz e quiseram dar à luz naquelas condições. E, portanto, quiseram correr os riscos que, numa situação mais intensa, em duas situações pelo menos bastante intensas, enfim, toda a gente sentiria como muito intensos, como muito próximos, como decisões muito arriscadas, quiseram dar à luz, quiseram ter os filhos e ficaram histórias extraordinárias para contar, que elas arrecada a contar aqui. Há uma que vamos ouvir de viva voz, mas que todas quiseram contar, e num caso foi o pai que contou, e foi o pai que contou em termos que são absolutamente extraordinários. Eu acho que o livro acaba por nos encher a alma e nos encher a alma de coisas positivas e de uma noção de esperança, numa noção de esperança naquilo que seremos capazes de fazer, mas sobretudo uma noção de esperança naquilo que somos capazes de fazer por aquilo que não é nem a medicina, nem os cientistas, nem as instituições de saúde, nem nada disso que resolverão, que é a força que as pessoas têm dentro de si e, em particular, a força que as mulheres, que continuam a ser as únicas que dão à luz, que as mulheres têm e aquela coisa muito extraordinária que nos liga a cada um de nós, aos nossos filhos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Leonor Beleza. Bom, Raquel vai ter mesmo que nos contar a história da sua peixinha atómica. Queremos todos muito saber como é que foi este seu percurso. Teve de enfrentar algo que muitas de nós mulheres pensamos que é absolutamente inimaginável. Boa noite. Obrigada por esta oportunidade. Antes disso, eu tenho que fazer mesmo uma coisa que... Meu Deus, já vou começar a chorar e ainda não comecei a falar. Como é que é possível? Eu tenho que agradecer porque eu primeiro nunca pensei que algum dia um livro fosse escrito com a minha história e a sua foto. Exatamente, e com a minha foto e com o meu marido, que ele diz que estás tu na capa, a nossa filha, e eu estou na contracapa.
E então eu quero agradecer assim, muito rapidamente, primeiro à doutora Fátima Cardoso. Oh, meu Deus, como é que é possível? Sem si nada seria possível. E obrigada pela determinação e a garra com que defendeu o meu caso desde o primeiro minuto. Por todos os mails respondidos, todas as dúvidas esclarecidas, eu nunca a vi como médica, mas sim como parte da minha família. As palavras nunca serão suficientes para lhe agradecer e dizer-lhe o quanto eu gosto de si. À doutora Maria João Cardoso, à equipa médica, à equipa de cirurgia da unidade da mama, à equipa de enfermagem liderada pela enfermeira Susana, à Vanessa Guerreiro, à Daniela, à Betina, a todas as assistentes operacionais que eu estou a ver ali, muitas carinhas delas, eu não sei o nome de todas, mas eu agradeço de coração. À equipa do City Hospital, à doutora Shahina Darwood, à enfermeira Gladys Rodrigues, à doutora Uria Kazim, à doutora Filomena Alves, à doutora Madalena Rodrigues, à Maria José Elisbão, ao Expresso, à SICA, à Visão, à Fundação Chapalimau, à Fundação Francisco Manuel dos Santos, à doutora Leonor Beleza, à Mafalda, ao Nelson. Podias ter sido apenas um ouvinte ou um mero leitor da história que te contei. Mas soubesses narrar a história da minha vida e das mulheres que aqui estão representadas. Histórias de vida que quisemos viver, quisemos contar e cujo destino quisemos mudar. À Guintare, que eu não conheci, ao Cândido, que eu não conheço, ao Salvador, à Liliana, à Isabel, à Anabel e à Michelle. Através das nossas histórias ficaremos ligados para sempre. A Margarida Figueiredo, mãe e filha, que têm as duas o mesmo nome, obrigada pelo maior momento da minha vida que foi estar perante o Santo Padre este ano, o ano que passou. Aos colegas e amigos e desconhecidos pelas milhares de mensagens que fui recebendo ao longo do caminho. Aos amigos Ana e Ricardo Moura, Cristina Silva, Pedro Silva, Ana Luísa, pelas madrugadas no hospital, pelas horas intermináveis de quimio, pelas tuas dormidas no sofá e por nunca teres abandonado o barco da força e da determinação. À família, aos meus pais, que sempre me mostraram que mesmo quando a vida não é em linha reta, que basta a força e a determinação para vencer. À mãe, por ser a minha, e por estar sempre presente mesmo quando mais de 5.000 quilómetros disparam. Está terminado. Vou conseguir. Aos meus amigos, aos meus sogros, tios, primos, cunhados, pelo apoio tranquilo e consistente durante toda a caminhada. Ao Daniel, que não está aqui presente com muita pena, sem ele nada seria como é, e sem ele assegurar a bússola e a manter iluminado o caminho, seria difícil chegar tão longe. Por último, à minha filha Isabel, está ali. Mesmo que agora não faças ideia do que se passou e o quanto foste o farol que iluminou o oceano escuro. Como, sem saberes, foste a âncora que sempre me agarrou à vida. Obrigada por este bocadinho. Estou a chorar. Desculpa. Obrigada. Mais do que isto soou assim a Oscars. Quando a pessoa recebe um Oscar e tem que agradecer muito rapidamente antes que a música termine. Mas bom, como é que, a minha história. Como é que soubeste? Eu soube... É um bocadinho estranho, porque eu senti um nódulo na mama em maio de 2014. E na altura já estava a tentar engravidar há cerca de um mês e fui ver o que era, logo ver nesse dia em que o senti. E quando fiz uma ecografia, a médica, depois passado uma semana ou duas, tive o resultado e era benigno. Mas a médica, mesmo dizendo que era benigno e dizendo que havia 97% de probabilidade de não ser nada, mandou-me para a doutora Uria, no Dubai. Porque estavas a viver no Dubai. Estava a viver no Dubai, sim. Entretanto, eu marquei uma consulta, mas por destino, ou por sexto sentido, que a doutora Filomena falou, a doutora Leonor falou, que só as mulheres têm, cancelei a consulta. Portanto, cancelei a consulta, não remarquei a consulta, porque eu achava que se calhar era um lado que estava a tentar engravidar, se calhar era uma coisa hormonal, mas fiquei sempre a pensar, bem, mas será que isto é que não é? Pronto. Entretanto, passou o tempo, chegou junho não estava grávida, entretanto, passou julho, viemos a Portugal de férias e eu continuava sempre a sentir o nódulo.
No início de agosto soube que estava grávida, sensivelmente a 2 ou 3 de agosto soube que estava grávida. E o nódulo continuava. E então aí achei que não, então agora se calhar é melhor ir ver o que é isto, porque se calhar não é só uma coisa hormonal, se calhar há mais alguma coisa. Então fui ver, fui fazer novamente, fui à primeira consulta com a doutora, já com a doutora Uria. Eu lembro perfeitamente de me estar a vestir e ela ter a cortina fechada e ela estar a dizer ao Daniel que eu não estou preocupada. E nós estávamos muito felizes porque estava grávida. E lembro perfeitamente destas palavras, eu não estou nada preocupada. Entretanto, nesse próprio dia, fui fazer uma ultrassom, que já só podia fazer então a ultrassom, já não podia fazer absolutamente mais nada. Fui fazer então a ultrassom e chamam-me, portanto é feito por uma técnica e vem uma médica, vem ver. E está escrito assim na porta, que é feito o exame é feito por uma técnica, mas se suscitar dúvidas entrará uma médica. Mas não quer dizer que o prognóstico seja mau. Não. Pronto, claro que quando entra uma médica é porque a coisa já não é boa. Pronto, entretanto, depois o processo foi muito rápido. Eu fiz essa ecografia, saí de lá, lembro perfeitamente que fui para o Dubai Mall e recebi um mail da doutora Uria a dizer que queria que isto era uma quinta-feira. É o último dia da semana, o fim de semana começa a sexta-feira e o domingo já é dia de trabalho. E pediu-me então para no domingo ir fazer uma biópsia. Eu achei logo muito estranho, porque no fim daquilo tudo, no fim dos mails todos que ela trocou entre mim, a clínica e o hospital, já vinha lá, portanto, a minha idade, o meu nome, a minha idade, grávida de 12 semanas, de 10 semanas, 8 semanas, 9 semanas, mais ou menos. Carcinoma grau 5. E o meu marido, assim, muito querido, disse-me: se calhar não é nada, se calhar não é isso, se calhar é só porque estás grávida, é para despacharem, é para ficares em primeiro, para ser mais rápido. Claro que é que não me convenceu minimamente, portanto, eu quando fui fazer o exame já fiz o exame, passaram 2 ou 3 semanas intermináveis, pareciam que os dias não passavam, e então, mais ou menos meio de setembro, então entrei no consultório da doutora Uria, vestida como o Nelson descreveu brilhantemente, e com os meus sapatos com taxas. E nem me sentei, portanto, quando estava a entrar, ela disse: Raquel, eu lamento imenso, mas tens um cancro de mama. Aliás, eu disse isto na reportagem, eu disse: o quê? Tem o quê? O quê? Quando nos dizem que temos cancro, há ali uma sensação de isto se calhar engano. Se calhar, aquelas histórias de filmes, se calhar trocaram as etiquetas das embalagens, qualquer coisa. Não, isto não é possível. Eu estou grávida, como é que eu tenho um cancro? Não é possível. Portanto, foi assim. E depois eu lembro-me dela. E depois como é que foi o processo de decisão? Eu nesse dia, eu estava sozinha, o Daniel estava em Paris, eu estava sozinha, e lembro-me de a bombardear com perguntas. Quando se tem um cancro não se sabe imediatamente que tipo de tumor é. Portanto, sabe-se naquele momento que se tem um cancro, mas depois demora mais algum tempo até se saber todas as especificidades do tumor. E então eu bombardeei. Ela dizia-me que, se tiveres um tumor hormonal, vais ter que fazer um aborto. Tens que interromper a gravidez, porque temos que começar imediatamente a hormonoterapia. E eu disse: não. Ela ficou a olhar para mim e lembro-me que ela ficou: não, esquece. Isso esquece. E ela: pronto, ok. Se tiveres um que não seja hormonal, ok, podes então continuar a gravidez. Manter a gravidez, mas não sabia. E eu lembro-me de bombardear com perguntas e chorava. E ela me disse: queres que eu pare? Não, paro, continuo, quero saber mais. E lembro-me que saí da consulta e que queria saber. E aí eu vou já responder à tua pergunta. Eu queria saber e não havia informação. Portanto, eu cheguei a casa, o que eu fiz? Na altura liguei a uma amiga minha, ela foi ter comigo e depois eu pedi para ir a casa, que precisava de estar uns minutos em casa sozinha. Fui para casa, fui para o computador e fui pesquisar o que é que havia de cancro na gravidez, portanto, o que é que era possível fazer, e não encontrei quase nada.
não havia quase nada. Havia muitos sites do Brasil, portanto, muitos sites brasileiros, alguns blogs que não me interessavam minimamente. O que eu queria era coisas específicas médicas que me pudessem dar resposta, exatamente, que me pudessem dar resposta. Depois, nessa altura, nessas semanas a seguir, continuei a pesquisar. Aliás, o Daniel dizia que uma altura que eu estava obcecada, porque eu queria muito saber. E encontrei o caso de uma mulher no Brasil que tinha sido tratada um cancro durante a gravidez. Portanto, lembro perfeitamente do caso dela, imprimi tudo, levei à doutora Urina e disse: eu quero ser tratada como esta senhora. Não me interessa o que é que foi, o que é, o que é que eu tenho, não interessa. Eu quero igualzinho, assim, igual, está bom, igualzinho. E pronto. E nunca te passou pela cabeça interromper a gravidez? Nunca. Que pensamentos é que assaltam? Eu lembro do meu sogro dizer: bem, mas espera aí, o meu sogro é muito pragmático e dizia-me: não, mas espera aí, espera lá. Espera lá. Se é para te salvar, tu tens que salvar a tua vida, tens de salvar primeiro a tua vida, não é a do bebê. E eu dizia: não, parou, não. Eu tenho... Eu nunca pensei, ao contrário, eu nunca pensei em outra coisa que não manter a minha gravidez. Se calhar, não sei, não sei se perante, eu não sei como é que nós reagimos perante determinadas situações. Eu sei que nesta minha situação eu reagi assim. Se calhar se me dissessem, se eu tivesse, por exemplo, um segundo parecer da doutora Fátima a dizer-me: não, Raquel, não, a tua taxa de sobrevivência é muito baixa, é um grande risco, se calhar aí eu ponderava, não sei, ou não sei. Eu sei que para aquele momento, naquela situação, se calhar foi uma ilusão minha e eu agarrei-me à ilusão e continuei com a ilusão. E depois como é que vieste parar à Fundação Champalimau? Estavas no Dubai, querias ser tratada daquela forma, querias preservar a gravidez? Sim. E como é que tudo aconteceu? Apresentaram-me um plano de tratamento, mas eu quis sempre, eu sou um bocadinho psycho, que eu acho que as mulheres, e sobretudo as mulheres que têm cancro, ou todas as pessoas que têm cancro, devem estar o máximo informadas possível. Nós não somos meros ouvintes, não somos meros participantes, nós somos a pessoa, portanto, nós somos parte da equipa e nós temos que fazer o nosso trabalho para que a equipa médica também faça o deles, e foi sempre assim que eu encarei. E eu sentia muito à vontade com a equipa médica no Dubai, sempre me senti, mas queria uma segunda opinião e sabia que a Fundação Champalimau era muito boa e que era muito reputada e que era uma sumidade no campo. E então mandei um mail, lembro perfeitamente, mandei um mail à Bettina, e quando a Bettina me respondeu, já me respondeu com uma consulta. Portanto, a resposta já foi... Eu lembro que liguei e depois então vim à consulta. E em setembro vim então à consulta com a doutora Fátima. E o que ela me disse foi mais ou menos o mesmo, mudando algumas coisas no tratamento da quimioterapia. E depois... Que tratamento fizeste, Raquel? Fiz a cirurgia às 14 semanas, fiz a cirurgia com a professora Maria João e a sua excelente equipa de cirurgia. Fiz a cirurgia, portanto fiz uma tumorectomia, retirei um sentinela que estava negativo, portanto um dos gânglios linfáticos era negativo. Depois, às 18 semanas, comecei a quimioterapia. Portanto, meados de novembro, mais ou menos, parei para a Isabel nascer e parei com quantas semanas? Nasceu com 38 semanas, com quase 3 quilos, parte normal, portanto... Tudo, uma gravidez... Sim, uma gravidez ótima. Ótima. Aliás, eu disse várias vezes e continuo a dizer já disse várias vezes à doutora Fátima e disse ao Nelson, eu sou o pior exemplo, porque eu fazia quimioterapia, eu ia para o shopping, eu ia jantar com amigos, tivemos amigos no Dubai, fomos visitá-los, mudámos de casa enquanto eu estava a fazer quimioterapia, eu mudei sozinha porque o Daniel estava não sei onde, em Xangai, uma coisa assim. E portanto, eu nunca tive, agora ia-me sair em inglês, perdão, nunca tive efeitos secundários da quimioterapia, portanto eu nunca tive vómitos, nunca tive diarreias, nunca tive nada. É o que a doutora Fátima diz, pronto, está bem, mas não vão todas correr a engravidar. Não é? Porque, em todos os casos, as mulheres, assim. Exato, mas de facto a doutora Fátima explicou depois, na altura, que as mulheres grávidas toleram um bocadinho melhor a quimioterapia. Portanto, a quimioterapia foi, para mim foi peanuts. Portanto, eu sou um péssimo exemplo
sou um péssimo exemplo nisso. E depois regressei para terminar o ciclo de quimioterapia, portanto fiz uma primeira parte com 4 sessões, uma de 3 em 3 semanas e depois 12 sessões, uma cada semana. Semanalmente fazia uma. Parei para a Isabel nascer e passado uma semana regressei para terminar, portanto terminei em meados de fim de abril, talvez, fim de abril. E depois vim, portanto eu fiz a cirurgia em Portugal, fui para o Dubai, e vais-me perguntar porque é que eu fui para o Dubai fazer quimio, eu explico. Eu fiz a cirurgia aqui porque o Daniel a voar, eu senti-me... Eu não sabia o que é que ia acontecer, portanto eu não sabia, não sabia se ia correr tudo bem. Aliás, nunca soube, durante 9 meses, nunca soube até o último dia se ia correr bem ou não. Mas quanto mais tempo passa, mais seguro se torna e mais a maior probabilidade de que tudo corra bem é cada vez maior. E então decidi fazer a cirurgia aqui porque tinha a família, eu também não sabia como é que ia ficar depois da cirurgia, nunca tinha feito uma cirurgia na vida, estrear-me assim de forma brilhante. E depois quando fui para fazer quimioterapia, e aí é que entra a coisa mais fantástica disto tudo, que é 2 equipas que nunca se viram, nunca se conheceram e trabalharam as 2 juntas. Uma aqui em Lisboa, a Fundação Chapalimau, trabalhou diretamente com o City Hospital, com a doutora Shaina. Eu sei que depois mais tarde a doutora Fátima conheceu a doutora Shaina, e isso mostra que os homens conseguem fazer coisas extraordinárias quando se juntam. E eu lembro-me particularmente da minha primeira sessão de quimioterapia, porque havia uma grande discussão entre a doutora Fátima e a doutora Ria, que não concordavam ali muito bem uma com a outra, com o esquema. Eu lembro perfeitamente dos mails que trocavam, mandavam-me sempre com conhecimento para mim, e lembro-me que ri imenso, porque não tinha muita graça, mas na altura ri-me porque havia médicos em toda a ponta do mundo a discutirem o meu caso. Então estavam todos a discutir ali como num fórum por mail, a discutir o plano de tratamento de quimioterapia. Pronto. E então isto para quê? Para falar porque é que eu escolhi fazer a quimioterapia no Dubai, porque era muito tempo. E lá está, eu não sabia o que é que ia acontecer, então queria estar perto do Daniel. E então escolhi fazer lá. Pronto. E depois a radioterapia vim fazer a Portugal e depois comecei a hormonoterapia. E durante todo este processo, alguma vez acreditaste que as coisas podiam não correr bem? Alguma vez perdeste a esperança? Não. Sempre uma atitude positiva de princípio ao fim? Sempre. E como é que conseguiste fazer isso? Isso é graças à confiança que a equipa médica te passou, tem a ver contigo, com a tua atitude positiva? O que é que justificou isso? Eu acho que é um conjunto de tudo. É um conjunto de hormonas. Estás grávida, estas hormonas estão... eu acho que quando tu estás grávida achas que és uma super mulher. Tá? Eu senti-me uma super mulher, portanto... E eu acho que foi o conjunto de tudo isso. Portanto, foi confiança na equipa médica, foi confiança familiar, toda a família, os amigos, o apoio conjunto. E nunca tive. Eu sei que tive um momento um bocadinho mau, mas não era comigo, não foi comigo, foi quando... Foi um caso que foi muito falado, uma bebê que estava no Dubai, que estava internada. Foi um dia que ela faleceu. Eu estava a gravar os vídeos para a Fundação, os vídeos que me pediram para gravar, que agora já não me lembro. Isto é tudo efeito de hormonoterapia. E da quimioterapia também. E lembro-me que vi a notícia e estava sozinha, que chorei imenso. Eu lembro da Daniela dizer: para já, desliga já tudo, para de seguir a página. E pronto, eu acho que foi o único dia que eu desesperei ali um bocadinho. Mas depois, tipo, parou, já chega. Mas não, nunca tive, à parte disso, nunca tive... E depois era o que eu estava a dizer, quanto mais tempo passa, mais seguro se torna. E quando tu fazes a primeira sessão de quimio, eu fui sozinha mais uma vez, fazer quimioterapia, porque não fazia ideia o que é que era. Muitas amigas comigo, a primeira quimioterapia era vermelha, portanto o medicamento é vermelho. É aquilo quando começa a... Portanto, tu não sabes, estás a perguntar, mas já está? Já é? Não. Isto demora muitas horas. Ok. Então, quando acabas o primeiro, portanto, eu lembro perfeitamente, só queria vir para casa e obrigaram-me a ficar lá, internada, e depois só saí no dia seguinte. Eu só queria ir para casa.
E quando cheguei a casa, no dia seguinte, dormi, tomei banho, jantei, dormi, e no dia seguinte acordei fantástica. E pensei, ok, então, é só isto. E os dias foram passando e eu continuava ótima, a sentir-me muito bem, tranquilo, foi muito, muito tranquilo. Nunca perdi, mas eu acho que também nunca perdi por causa da minha filha. Se não tivesses estado, se não estivesses grávida, achas que terias passado pior? Provavelmente sim. Isso é uma coisa que este livro descreve. Provavelmente sim. Quando tu tens um objetivo, eu foquei muito no objetivo. Eu foquei muito no produto final. Sabes? Qual é o objetivo? Ok, levar a gravidez até ao fim. E a minha obstetra lá dizia-me sempre, Raquel, não há bebés prematuros, não há, vamos levar a gravidez até ao fim. Tanto que, se calhar, se o parto não tivesse sido induzido, se calhar ela ficava até às 48 semanas, até às 40 semanas. Mas sim, provavelmente seria muito diferente. Raquel, durante o debate já vamos voltar à tua história incrível. Obrigada. Vamos passar a palavra ali ao autor, porque nós estamos a falar há imenso tempo do livro e o autor ainda não falou nada. E acho que as pessoas vão querer saber como é que tu tropeçaste nesta história. Como é que tudo começou? Na verdade, eu até agradecia não ter que falar nada. Dava tudo para estar desse lado e vocês ficavam aqui à conversa. E antes de falar do livro, vou contar um pequeno episódio, esperando com ele que alguma tolerância da vossa parte para os disparates que eu possa dizer a seguir. Eu trabalhei com uma Mafalda durante alguns anos em Lisboa por causa da Mafalda convidou-me para ir para o Expresso. E nós, na altura, tínhamos na revista do Expresso, à quinta-feira, a Mafalda e a SIC apresentar a revista. Já não me lembrava. E, à altura, a Mafalda foi de férias. E disse, bom, tens que ir tu à SIC. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho pavor de duas coisas. Uma é falar em público, a outra é falar perante câmaras. E, portanto, o que eu fiz foi procurar ajuda. Uma amiga farmacêutica arranjou-me um comprimido que eu não faço ideia. O comprimido seria, ela disse-me, toma meio comprimido meia hora antes do programa. Eu tomei um, achei que era melhor tomar logo um para resolver os nervos. E, portanto, lá fui fazer o programa, não sei se meio entre nervoso, meio entre drogado. E, a dada altura, um dos temas que nós tínhamos na revista para apresentar era sobre a famosa onda da Nazaré. E eu quis transmitir uma mensagem de alguma responsabilidade, dizer que surfar uma onda de 30 metros não era para qualquer um. E o que me veio à cabeça dizer na altura eram as pessoas como, não, isto é para homens de barba rija. E eu assim, não vou dizer um disparate deste tempo de televisão, tens de dizer alguma coisa inteligente. Fui pensando e percebi que ia ter uma branca. Portanto, tinha que dizer alguma coisa. E não me ocorreu nada melhor do que dizer, bom, Ana Rita, isto não é para qualquer um, isto é para quem esteja no sítio. É verdade. Foi um grande momento televisivo. Foi um grande momento de televisão e eu espero hoje não dizer nenhum disparate como esse. Pronto, já disseste, mas não dizer outro disparate como esse. Fomos desconvidados para depois voltar à SIC, não sei se recorda. Eu fui 3 vezes, a Mafalda foi 60 vezes ao programa, eu fui 3 vezes e à terceira eles disseram, bom, isto não se enquadra muito no que nós aqui fazemos. Isto é verdade, eles acabaram com um programa porque eu lá fui 3 vezes. E, portanto, eu não acho que seja uma grande ideia eu estar aqui deste lado. Durante o dia, eu tenho bons amigos, todos eles tinham mesinhas e comprimidos e deves fazer isto e fazer aquilo e deves dar a lição do que vais dizer antes de ir. E, portanto, eu decidi não tomar nada e decidi não estudar nada. Portanto, eu vou improvisar e esperemos que isto não corra tão mal como aquelas idas à SIC. Este livro começou num espaço um pouco aqui ao lado, nesta casa. Estava a fazer uma outra história relacionada com o campo e vim ter com a doutora Fátima Cardoso. E nesse dia ela contou-me uma história de uma paciente que estava grávida e com cancro. E aquilo causou-me várias perplexidades na altura. Primeiro, como é que ela poderia estar a ser tratada para o cancro e estar grávida ao mesmo tempo.
E a outra complexidade era o que é que iria na cabeça daquela mulher que há uma semana estava no período mais feliz da sua vida e de repente se encontra numa encruzilhada daquelas. E portanto cheguei à redação e, bom, fui ter com uma Mafalda, aquela mulher, na altura, mãe de 3 crianças, agora... 4, já tinha 4 crianças. Tinha regressado. Portanto, achei que ela seria muito avalizada para avaliar isso e disse, Mafalda, tu achas que uma mulher pode estar grávida e fazer quimioterapia? E ela disse, que disparate, isso não é possível. Disse, mas disseram que era possível. E portanto, essa história começa aí, e essa história era a história da Raquel. Foi primeiro uma reportagem no Expresso. Depois, na altura que eu fiz a reportagem para o Expresso, fiz 2 coisas. Achei que aquela história, sem discriminar para o Expresso, mas merecia chegar a mais pessoas. E na mesma altura escrevi 2 e-mails, um para a Maria João Ruela, propondo uma reportagem para a SIC, e um para o António Araújo, propondo um livro para a Fundação, e com o meu grado, ambos aceitaram este desafio. A reportagem da SIC fez rapidamente, talvez porque os meus colegas também não me deixassem engonhar. O livro demorou um pouco mais, talvez, como diz a Mafalda, seja um pouco um louco perfeccionista. São 5 histórias de 5 mulheres que enfrentaram, imagino eu, o que nenhuma delas alguma vez imaginou enfrentar na vida. Está cá a Raquel, está a Anabela. A Anabela foi confrontada com uma decisão, o cancro dela era no colo do útero. E, portanto, ela tinha que tomar uma decisão. Ou ela queria tratar-se, ou queria ter aquela criança. Porque o tipo de tratamento que ela tinha que fazer era abortivo. A Anabela sabia outra coisa, é que depois daquele tratamento não poderia ser mãe. E, portanto, ela escolheu, dirão alguns com alguma loucura, dirão outros com muita coragem, ela escolheu não ser tratada durante 5 meses e deixar o cancro crescer, como ela diz, como um repolho, obviamente mediante vigilância médica, mas sem nenhum tipo de tratamento para que o Diogo, hoje com 9 anos, esteja aqui connosco. Quando vim conhecer a história da Raquel, conheci a história de outra mulher, a Guintar, como a doutora Dona Beleza contou, não está cá. A história dela foi contada pelo Cândido, pelo marido, que está a manter um blog para que um dia o filho, o Salvador, a mãe chamou-lhe Salvador porque achava que ele tinha salva-vida. E para que um dia o Salvador conheça a história da mãe, que deu a vida para que ele pudesse nascer. Todas essas conversas foram, obviamente, duras, porque para contar estas coisas que a Raquel aqui contou, nós temos que ir a lugares onde elas, se calhar, não gostavam de regressar, a coisas que elas gostavam, se calhar, de já ter esquecidas. E essas conversas com o Cândido foram algumas vezes bastante duras. E eu, nessa altura, tinha um sentimento, um misto de 2 coisas. A primeira, um bocado egoísta, que era porque é que eu me meti nisto, e a segunda era o que é que eu estou a fazer aqui, tipo, digamos, talvez voyeur, talvez parasita, a meter-me na intimidade destas pessoas e a levá-las a exporem-se desta forma. E o curioso com o Cândido e com todas as mulheres desta história, era sempre ele que apaziguava as minhas inquietações e não o contrário. Eu ia buscar a minha força a ele, porque ele dizia-me, não, Nelson, eu preciso de falar, porque falar ajuda, mas as pessoas dizem-me que o tempo ajuda, e é uma mentira porque o tempo não ajuda, mas falar-me dela ajuda. Também aqui nesta casa, eu vou dizer agora uma coisa muito presunçosa, eu não acredito nela, mas quando eu cá vim fazer a reportagem da SIC, a doutora Fátima Cardoso disse-me, a sua reportagem já salvou uma vida.
estou a citá-la, não acredito necessariamente nisso, mas e fiquei a conhecer a história da Liliana. Nós andávamos à procura para a reportagem da SIC de uma mulher, porque a Raquel já tinha passado por isso, já tinha sido mãe, mas nós queríamos encontrar uma história de uma mulher que estivesse nessa altura confrontada com isso. E apareceu o caso da Liliana. E apareceu o caso da Liliana, ela é enfermeira, tinha na altura 3 filhos, e o que os colegas lhe disseram, acreditou com a maior das boas vontades, foi: já tens 3 filhos, porque, vamos dizer as coisas como elas são, porque é que não abortas e fazes o tratamento? E essa era uma opção que ela não colocava na cabeça dela. E alguém lhe disse: bom, mas eu li no Expresso uma reportagem e tu podes seguir um caminho diferente. E, portanto, a filha da Liliana já nasceu, ela queria muito ter uma menina, tinha 4 rapazes, e nasceu porque a Raquel se predispôs a contar a história dela e porque a doutora Fátima se predispôs a colaborar comigo. E foi muito isso que eu sentia fazer este trabalho, é que estas mulheres estavam dispostas a contar-me estas histórias, por mais duras que elas fossem, para ajudar outras mulheres na situação que possam encontrar-se nesta situação, que não tinham informação nenhuma, como na altura Raquel se confrontou, e acredito também para inspirar outras pessoas com as suas histórias. Falta-me uma que eu acho que está ali ao fundo, a Michelle. A Michelle tem leucemia mieloide crónica, apesar de estar há vários anos, há mais de 10 anos, sem sintomas nenhuns da doença. Ela é brasileira, namorava com um português e acabou por casar, veio para Portugal, e é um caso, nós às vezes dizemos mal do nosso Sistema Nacional de Saúde, mas o nosso Sistema Nacional de Saúde salvou a Michelle. Os medicamentos que ela precisava no Brasil para o tratamento da doença dela custavam 15 mil euros por mês, caixa, e ela conta muito no livro essa odisseia para se conseguir medicamentos que custam 15 mil euros. Muitos medicamentos eram doados por famílias, o filho, o marido, a mulher, tinham morrido e, portanto, os medicamentos estavam ali e, portanto, ajudavam outras pessoas a ter alguma esperança. Mas o tratamento não estava a resultar. Ela casou, ela já não veio a Portugal, entrou no IPO e 1 mês e meio depois não tinha nenhum sintomas da doença, e hoje, passado mais de 10 anos, com 2 filhas, assim continua. O caso da Michelle é muito particular porque quando ela engravidou, ela estava a tomar esse medicamento. Muitos consideram revolucionário, e é revolucionário porque permitiu a milhões de pessoas viver com a doença controlada, adormecida, digamos assim. Não havia muitos relatos de mulheres que, tendo engravidado, tivessem levado a gravidez por diante, porque o medicamento ou era abortivo ou as crianças nasciam com malformações. Portanto, não havia muitos estudos, era um medicamento muito novo. E ela decidiu, deixar a natureza o que é da natureza. Tem 2 filhas lindas, está cá hoje, eu agradeço muito. Agradeço sobretudo a generosidade destas. Eu digo no livro, e digo com toda a honestidade, este livro não é meu, é delas, porque delas e dele, do Cândido, porque tiveram a enorme generosidade de abrir a porta das suas casas, de me abrir as portas das suas almas, de me contar estas histórias que não são fáceis. E bom, eu não tenho a certeza de lhes ter feito justiça, espero ter feito alguma justiça e vou-me calar, porque acho que já chega de uma opinião. Não, deixa-me fazer-te uma pergunta antes de te calares. Tu estudaste muito a fundo este tema, obviamente fizeste muitas pesquisas sobre isto, a doutora Fátima Cardoso, toda a gente tem referido aqui, foi uma pessoa fundamental nesta pesquisa. O que é que tu conseguiste apurar sobre a frequência com que isto acontece e depois
o resultado, a quantidade de gravidezes que são interrompidas, o que é que Eu aqui, se me permitirem furar o protocolo, eu acho que melhor era fazer chegar o microfone à doutora Fátima Cardoso e ela de bom grado nos partes mais... porque eu posso dizer algum disparate, não tão grande como aquele que disse na SIC, mas tenho a certeza que a doutora Fátima dirá coisas muito mais sábias do que eu. Doutora Fátima, muito obrigada por as suas palavras. Eu acho que esta parte é muito importante, as pessoas têm muita curiosidade de saber. Isto é muito comum, quantas vezes é que acontece e depois qual é o prognóstico? Boa noite a todos e obrigado por fazerem este lançamento. Para nós, está aqui, muitas pessoas da equipa estão aqui, não só para Raquel, mas também por todas as outras, algumas retratadas no livro, outras não. Esta é uma situação rara, felizmente, porque é uma situação difícil, que começa a ser um bocadinho mais frequente porque as mulheres têm tido e têm neste momento os filhos mais tardiamente do que nas décadas passadas. Agora não é raro que a primeira gravidez seja já quando já se tem 30, não é? E mesmo algumas pessoas poderão ter até aos 40 anos os filhos, o que já é uma idade onde o cancro da mama não é raro. É menos frequente, mas não é raro. E, portanto, é esse o principal fator que torna esta situação um pouco mais frequente, é o facto das gravidezes serem mais tardias. Em relação ao prognóstico, aquilo que é importante saber é que o prognóstico está ligado ao tipo de cancro, não está tanto ligado à idade em si, embora o que se sabe é que as mulheres mais jovens têm uma maior prevalência dos cancros mais agressivos. Portanto, é mais frequente um cancro ser mais agressivo numa idade jovem do que numa idade mais avançada, antes e após a menopausa. Portanto, o prognóstico não muda pelo facto de estar grávida, assim como não muda se abortar. E é por isso que não é essencial abortar-se, por duas razões. Não melhora o prognóstico, não vai alterar em nada e não é impeditivo de fazer o tratamento adequado. Estamos a falar do cancro da mama. É preciso saber que é o cancro mais frequente que aparece nas mulheres grávidas, mas há outros, não é? E o livro também retrata outros. E outros cancros levantam outro tipo de problemas. Os cancros ginecológicos, obviamente, levantam problemas mais difíceis, até porque as cirurgias na área ginecológica são muito mais difíceis de efetuar estando a mulher grávida, às vezes nem são possíveis de efetuar, a radioterapia não é possível de administrar. Temos alguns casos de leucemias, algumas delas exigindo quimioterapia muito intensa, até mesmo transplantes de medula que não são compatíveis com levar a gravidez até ao fim, mas o tipo mais frequente, que é o cancro da mama, esse pode ser tratado de uma forma correta, óptima, utilizando os melhores medicamentos durante a gravidez e não muda o prognóstico, induzindo o aborto, terminar a gravidez. Como é que maravilha da natureza é essa que explica que um tratamento tão agressivo, tão intenso, tão forte como uma quimioterapia depois não passe para um bebê que está dentro de um útero? Chama-se placenta. E a placenta serve de barreira total e absoluta. Estes chemo babies, como o livro refere, não têm nenhumas sequelas. É assim, a placenta não é não filtra 100%, mas a percentagem que passa... Ela agora está a olhar para mim que é para me desconcentrar. Não é? É agora a placenta, a percentagem dos fármacos de quimioterapia que atravessa a placenta, sobretudo se os soubermos selecionar, daí que tenha havido aquela discussão que a Raquel falou, porque existe um grupo, uma rede a nível mundial dos médicos que tratam estas situações, porque são raras e precisamos de trocar experiência, e cada um de nós vai tendo as suas experiências e também se vão fazendo estudos da própria placenta para saber quais são os fármacos dentro da quimioterapia que atravessam menos a placenta, e tentamos utilizar, obviamente, esses se forem eficazes no tipo de cancro que estamos a tratar. E, portanto, a quantidade que passa é mínima. Neste momento, as séries mais antigas que estão a seguir estes bebês, eles já estão na casa dos 20 anos e estão bem. Portanto, em termos de desenvolvimento físico e em termos de desenvolvimento intelectual,
cognitivo, pelo menos até à idade adulta, não tem existido qualquer alteração. O que é que nós precisamos de continuar a seguir? É ver se, numa idade ainda mais avançada, quando eles tiverem 30, 40 anos, 50 anos, se não têm uma taxa aumentada de cancro. Isto porque é um dos possíveis fatores, uns possíveis efeitos secundários da quimioterapia a muito longo prazo é a indução de outros cancros, e isso é o que temos que seguir. O único efeito que nós conhecemos da quimioterapia nos bebês é nascerem com um peso um bocadinho mais pequenino, no caso daqui da nossa peixinha não foi verdade, mas às vezes acontece nascerem com um peso mais pequeno, mas nos meses seguintes recuperam. Só uma última pergunta, que a Raquel também falou disso e fala-se disso no livro. Aproveito a oportunidade de fazer diretamente assim, melhor do que ninguém nos pode explicar isto. Mas as mulheres grávidas passam de facto, passam de facto melhor, suportam melhor a quimioterapia do que as outras mulheres que não estão grávidas? Suportam, é verdade. Extraordinário, a natureza tem coisas maravilhosas. E isso talvez não tenha tanto a ver com a natureza, mas tem mais a ver com a forma como nós calculamos as doses de quimioterapia, não é? O peso da mulher durante a gravidez não é todo dela, certo? O peso tem uma parte. E como nós calculamos depois as doses da quimioterapia, poderá ser por isso. Há estudos, há quem esteja a fazer o seu doutoramento nisso, também. Uma coisa que é chamada, o nome técnico é farmacocinética, ou seja, a forma como o organismo das grávidas metaboliza os medicamentos é diferente e poderá metabolizá-los mais rapidamente e por isso terem menos efeitos secundários, mas é algo que observamos frequentemente. Passam melhores, por isso eu brincava com a Raquel, dizer assim, não vá agora dizer isso a todos os doentes, vão todas engravidar para não vomitar. Há quem vomite com a gravidez também, certo? Muito obrigada, doutora Fátima. Eu agora vou só pedir se nos podem dar o microfone para passar aqui a palavra à doutora Leonor Beleza, que não tem destes, não é? Não tem. Doutora Leonor Beleza, estas histórias são realmente incríveis, como contava no início, são histórias emocionantes, inquietantes. Nós ficávamos aqui a noite toda a ouvir detalhes, porque de facto isto interessa muito. Diga-me do que leu e da sua experiência, porque, como diz, tem acompanhado muitos destes casos, porque passam aqui na Fundação. Qual é a importância da fé neste processo todo? Da fé em Deus, mas também da fé na ciência e da fé nos médicos, porque esta relação com os médicos de confiança também é muito importante. Bem, são duas áreas bem diferentes da forma como nós olhamos para a vida e nos comportamos. Há uma das histórias que está contada no livro tem uma intensa relação com a fé e a pessoa em causa, a Liliane, salvo eu, diz expressamente que para ela estava fora de questão interromper a gravidez por razões desse tipo. Isso é obviamente um fator de caráter individual. Eu não sou capaz de julgar se passar por situações dessas altera ou não altera, mas todos nós ouvimos muitos relatos de pessoas cujo comportamento, cujos fatores em que baseiam a sua vida se alteram em situações particularmente complicadas, e são obviamente situações individuais, e acredito que a fé possa ajudar, ou que a fé ajuda as pessoas que a tenham, e portanto que isso possa ser um fator. Deixe-me passar para a ciência, onde me sinto mais à vontade a dizer coisas, até porque esta é uma casa de ciência. É claro que, como percebemos por aquilo que a doutora Fátima Cardoso disse, o conhecimento científico / médico, nestes casos, é extraordinariamente importante. O que ela disse, nomeadamente, que o prognóstico não se altera, o prognóstico não é igual em todos os casos de cancro, ela não referiu tão detidamente isto. O que ela disse é que o prognóstico não se altera pelo facto de haver uma gravidez, mas acredito profundamente que daqui a uns anos, Fátima, saberemos mais disto e se calhar sabemos ou saberemos tratar melhor. Ainda há muitas coisas que não sabemos fazer, e é por isso que é tão importante que haja equipas, como é a equipa da doutora Fátima Cardoso, que não só tratam, como estudam intensamente e colaboram intensamente em redes
nacionais e internacionais, quais é que são as melhores formas de abordar estas e muitas outras situações. Há uma coisa, em todo caso, que me vão permitir que diga, e que tem a ver com todas as situações que são contadas neste livro, e que é a história do tempo. Em todas as situações deste livro, o tempo teve algum fator, contou. Nós sentimos uma coisa qualquer e não vamos logo ver. Dizem-nos que a biópsia só pode ser feita daqui a 3 ou 4 dias, ou que o resultado só se sabe não sei quando, ou que a operação tem de esperar, ou o que é que seja. Em todos os casos, de uma maneira diferente, a Raquel contou em relação a ela, que sentia que havia uma coisa qualquer, mas que deixou passar o tempo. A doutora Fátima pode explicar isto infinitamente melhor do que eu, mas não posso deixar de aproveitar este momento para dizer que a história do tempo pode ser muito importante e muito relevante em histórias de eventuais doenças que aconteçam e, portanto, permite-me sugerir, modestamente sabendo que em todas essas histórias o fator tempo contou, que nos não deixemos, de certa maneira, levar pelos nossos medos e pelos nossos receios, e que tenhamos também a ideia de que quanto mais depressa conseguirmos explicar uma coisa, eu também estou a falar para mim, eu não estou apenas a falar para todos os que aqui estão, também estou a falar para mim, não poucas vezes. A doutora Fátima sabe que é verdade. Eu deixo passar uns tempos antes de me ralar verdadeiramente com alguma coisa com a qual devia ter tido um comportamento mais rápido. Não aconteceu nada, mas é melhor. E, portanto, permite-me dizer isto, porque em todas as histórias que são contadas há qualquer coisa em relação à qual se deixou passar o tempo. Mas, resumindo, a medicina e a ciência estão em mutação constante e, portanto, certamente, dentro de algum tempo, doutora Fátima, a gente conseguirá salvar as pessoas que até agora ainda não conseguiu. Conseguiremos que as pessoas passem melhor durante os tratamentos e isso deve ser, e é para nós muito claro, um objetivo daquilo que fazemos aqui todos os dias. A equipa da doutora Fátima faz de maneira particularmente intensa, ela tem-se envolvido muito, já agora, Fátima, vou explicar, nas situações em que o cancro metastizou, portanto o que se chama cancro avançado, evidentemente os prognósticos não são tão favoráveis, muitas vezes. Também depende do tipo de cancro, não é qual da situação em que está, mas o facto de ter metastizado normalmente implica que a situação é mais grave, mais complicada e as pessoas muitas vezes tendem a não se preocupar tanto, incluindo os cientistas e os médicos. A doutora Fátima faz parte de uma rede de abordagem intensiva das guidelines com que devem ser abordadas as situações de cancro avançado, o que eu acho que é uma atividade especialmente importante para as pessoas para quem a esperança hoje possa ainda não ser muito intensa. E temos vindo a ver, ela tem vindo a ver com as inúmeras iniciativas que são tomadas neste âmbito, que as pessoas começam a olhar para essas coisas de uma maneira diferente, porque havemos de chegar lá, havemos de ser mais capazes do que somos hoje de abordar as situações que já avançaram. Mas atenção, o tempo é um ponto muito importante na forma como abordamos cada uma das situações. Eu aproveito a deixa a propósito do tempo, Nelson, para te perguntar, falas disso no livro, aliás citaste o caso do Salvador, algumas destas mulheres acreditam que os filhos as salvaram e não o contrário, não foram elas que salvaram os filhos ao não optarem por interromper a gravidez. Isto é mesmo assim? De facto, ajuda que o diagnóstico fosse feito mais cedo? Ajudou em alguns casos? Algumas delas têm essa convicção. Uma das histórias da Anabela, o Diogo diz à altura... A Anabela está cá? Está, ela está ali. Anabela. O Diogo diz à altura, a minha mãe salvou a minha vida porque eu salvei a vida dela.
porque muitas vezes, neste caso, sendo um cancro no colo do útero, são descobertos nesta fase nos exames de rotina. Exato. Mas atenção, que noutros casos, a doutora Fátima poderá falar melhor sobre isso, mas noutros casos o facto da mulher estar grávida não ajuda, bem pelo contrário, porque muitos, as próprias mulheres e às vezes até alguns médicos ignoram alguns sintomas por acharem que são próprios da gravidez. Isso acontece com algumas mulheres, nomeadamente o caso da Guintar, que ela não ignorou o sintoma, ela tomou nota quando viu o nódulo, ou quando sentiu o nódulo, mas depois não o comunicou à médica. E obviamente o tempo pode fazer a diferença entre um cancro que é tratável e depois um que já, numa fase mais avançada, já pode não ser tratável. Outra coisa que fica clara neste livro é também um pensamento positivo, como a Raquel dizia há pouco, o foco no objetivo, não é? E achas que estas, enfim, competências emocionais, uma espécie de soft skills, são importantes para uma evolução positiva da doença? Do que leste e das histórias que recolheste? Estás-me a perguntar sobre os casos que tu acompanhaste? Para ela? Nomeadamente, sim. São um terreno pantanoso. O que eu senti falar com mulheres como a Raquel, como a Anabela, como a Liliana, é que elas tinham muito, como a Michelle, muita força para, se chamemos, não sei se lhe quer chamar coragem, mas força, determinação em vencer aquela situação pelos filhos e por elas. Se isso é determinante ou não, não sou a pessoa certa para responder a essas questões. Mal não lhes fará, imagino. Raquel, achas que para mulheres que já têm filhos a situação é vivida de outra forma? Acreditas que decidirias de forma diferente agora que já tens uma criança? Porque poderias estar com esta decisão a pôr em risco também a vida dela, portanto, pôr em risco a tua. Não faço ideia. Eu gostava muito de ter um segundo filho. Se isso acontecesse, o Daniel dizia logo, nem penses, se eu não pudesse. E a doutora Fátima já me aconselhou que se quiser tentar ter um segundo filho, as coisas têm que ser planeadas, portanto, ainda mais planeamento do que um primeiro numa situação normal. Não sei se mudava. Sou doida o suficiente, se calhar, para não mudar. Eu acho que isso depende um bocadinho do pragmatismo com que cada um de nós vive a vida. Eu não sou muito pragmática. Por exemplo, o meu marido é muito pragmático. Nisso ou é, ou não é. Portanto não sei se... Não te consigo dizer. É difícil. Que é uma coisa muito... Tudo isto, estas histórias, é tudo muito... No momento em que nós devíamos ser mais pragmáticas, nós somos muito emocionais e tudo isto gira à volta da emoção. Todo o meu dia-a-dia durante os meses, em 2014, portanto, desde agosto até finais de julho, foi quando acabei a quimioterapia, aliás, até hoje, é tudo muito emocional, é muito intenso. É muito intenso. Claro. Bom, a conversa já vai longa, eu acho que vamos ter que nos aproximar do fim, mas eu não posso deixar de perguntar que conselho é que tu dás depois deste processo tão intenso e desta, como dizes, deste processo de facto difícil, que conselho é que tu deixas a outras mulheres que passem por essa situação ou outras pessoas que, enfim, tenham cancro e tenham que lidar com isso? Tu sabes, tu estiveste lá. Surgiram coisas fantásticas depois do Expresso e sobretudo depois da reportagem da SIC.
E uma delas foi que, com uma outra mulher que também tinha cancro, fizemos um grupo de apoio no Facebook, que era o Careca Power. Mulheres que assumiam as suas carecas, não é? Sim, e conseguimos ajudar muitas mulheres, muitas mulheres. Eu acho que ainda há muito, infelizmente, eu acho que em Portugal ainda há muita desinformação. Há muita desinformação entre... Há mulheres que não querem saber, com essas eu não consigo argumentar nada, porque não querem saber, não querem saber, nem sabem que tipo de cancro têm. Algo que para mim, pessoalmente, era impossível. Eu ficava doida se alguma vez me dissessem que não podia saber o que é que tinha. Eu acho que é muito importante e nós estarmos bem informados é meio caminho para que as coisas corram bem. É preciso estar muito atento. É preciso estar atento, é preciso não ver o fim da linha. O cancro já não é vais morrer daqui a uns meses. Não, já não é, felizmente já não é. E a doutora Leonor disse muito bem, com a doutora Fátima também, que é onde consegui salvar toda a gente. E acreditamos nisso profundamente. E o meu conselho é ter sempre esperança e nunca desistir. Bom, falavas da informação e essa parte é importante. Eu acho que aqui também é devido um agradecimento à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem feito um trabalho absolutamente extraordinário na divulgação de uma série de assuntos muito relevantes e de facto este é um deles. Nelson, tu tens a palavra final, és o autor e és a estrela. Eu não quero imiscuir no trabalho, mas talvez pudéssemos dar a palavra ao público, se alguém quiser colocar alguma questão, e depois eu posso, se não quiserem, ficamos já por aqui. Mas se alguém... Questões, devem existir muitas. Não sei se existe algum microfone por aí. Fala um. Tá. Quem tem questões? Não havendo questões, posso rematar isto e assim vamos todos jantar. Eu não sou muito dado a protocolos, portanto eu peço desculpa se saírem os agradecimentos um bocado enviesados. Queria começar aqui pela mesa. À doutora Leonor Beleza por nos receber na sua casa. Esta história começou aqui, eu achei que fazia todo o sentido que, não diria acabasse aqui, mas que passasse por aqui. Há uma falta, não tenho mais palavras para agradecer, já lhe agradeci muitas vezes. Saí do Norte e vim para cá porque ela me convidou, acreditou nesta história, acreditou em mim muitas vezes e ela sabe que estou grato. Eu aqui tomei umas notas, um bocadinho mais pequenas que as da Raquel. Não é uma lista tipo Oscar? Não, é uma lista muito grande, que eu vejo mal e tem só uns nomes. Na pessoa da Raquel, eu queria agradecer a todas as mulheres que colaboraram com estas reportagens. Este livro é uma reportagem também. À Raquel, à Guintar e ao Cândido, o marido dela, à Lidiana, à Michelle, à Anabela, pela generosidade com que partilharam comigo as suas histórias e pela infinita paciência para aturarem uma melga militante que eu acho que foi dos maiores elogios que já me fizeram. À Fundação Francisco Manuel dos Santos e ao António Araújo, falámos poucas vezes, mas não podia ter sido um editor mais compreensivo, até às vezes com a minha impaciência e o meu perfeccionismo. E por esta oportunidade a Fundação faz um trabalho enorme no acesso à cultura. Isto são livros, os que contataram com eles já sabem que estão à venda por 3,5€, que dão a oportunidade a jornalistas como eu, não só de contarem as suas histórias, e por isso estou imensamente grato ao António e a toda a Fundação. À doutora Fátima Cardoso, agradeço no início do livro, agradeço no final do livro. Esta história começa no gabinete dela e aturou-me muitas vezes, garantiu que as histórias estavam bem contadas
apaziguou-me algumas inquietações. Houve outros médicos que colaboraram com este livro, a Dra. Sara Valadares, o Dr. António Parreira, o Dr. António Almeida, o Dr. João Oliveira, o Dr. João Leal Faria. Quero agradecer aos meus amigos que não deixaram que eu ficasse aqui a falar sozinho, à minha família e a todos vocês que saíram de casa neste dia de chuva, à Liga Portuguesa contra o Cancro por ter também apoiado esta iniciativa e bom, vamos celebrar. E comprem o livro. Bom, muito obrigada a todos pela vossa presença, obrigada a